Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, com estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4, 4 e 5. Amados irmãos, mais uma vez, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos que estão unidos neste ministério, que todos estão empenhados nesta última grande obra. E mais um vídeo para o canal Apocalipse 18. E eu quero falar um pouco sobre a vinda de Elias. Será que Elias já veio? Ou será que ainda não veio? Então nós vamos falar um pouco sobre este assunto, sobre a vinda de Elias. E nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 4 a 5. E aqui está, na verdade, a palavra de Deus. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes mandei em Horebe, para todo Israel, que são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amados irmãos, aqui nós ouvimos a leitura da palavra de Deus, Malaquias 4, versículo 4 até 5. Disse que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eu vos envio o profeta Elias, que ele preparará o caminho. Irmãos, está tratando sobre, aqui há dois eventos, há dois acontecimentos, há duas vindas que está a se referir aqui. Então, primeiramente está se referindo ao primeiro advento do Messias. Então nós vimos o que aconteceu antes da vinda do Messias. Primeiro Elias veio. Elias preparou o caminho. E quem foi Elias? Irmãos, no tempo de Cristo, a vinda de Elias não foi compreendido. Da forma que hoje ninguém está a compreender sobre a vinda de Elias, no tempo de Cristo a vinda de Elias não foi compreendida. Elias veio, mas ninguém o reconheceu. Vamos confirmar a palavra de Deus, o livro de Mateus, Mateus capítulo 17, versículo 9 até 11. Aqui está nos dizer o seguinte: descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos interrogaram, dizendo:
Por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro mesmo. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas vos digo que Elias já veio e não o conheceram. Mas fizeram-lhe tudo o que quiseram, e assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falaram de João Batista. Irmãos, na verdade, ouvimos que Elias veio para preparar o caminho, mas ninguém entendeu. Não o reconheceram. E eu pergunto, quem é Elias do primeiro advento de Cristo? Elias foi João Batista. Por isso que os discípulos interrogaram. Jesus dizia, quando os discípulos interrogaram, por que então os escribas dizem que não é necessário que primeiro Elias venha? Antes que venha o Messias, primeiro Elias tenha que vir primeiro. Mas o Senhor Jesus lhe disse, sim, é verdade. Antes que venha o Messias, Elias tenha que vir primeiro. E eu vos digo que Elias já veio. Mas só que eles não o conheceram. Ninguém reconheceu Elias. E Elias veio, mas eles fizeram tudo que eles quiseram. E maltrataram. Então é a razão pela qual em que daí os discípulos ficaram bem entendidos que afinal de contas estavam a falar de João Batista. Só os discípulos ficaram bem entendidos que era este Elias, era João Batista. E agora? Vamos falar do segundo advento de Cristo. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, é necessário que Elias venha. Irmãos, será que Elias já veio? Agora para os nossos dias de hoje, será que Elias já veio ou ainda não veio? Eu, pelos cumprimentos das profecias, eu creio que Elias já veio. Então é a razão pela qual que estamos aqui falando este assunto. E quem é Elias? Se Elias já veio, quem é Elias? Então, amados irmãos, na verdade, os irmãos que estão unidos neste ministério. E a todos que ainda não estão unidos neste ministério, os irmãos acompanharam muito bem e ainda estão a acompanharam muito bem a obra que o irmão Joaná Coutinho e a irmã Deusilene Souza estão a levar. Eles já estão há 8 anos, ou seja, ou vai há mais de 8 anos nesta obra. Eles começaram este trabalho há muito tempo. Eles estavam a preparar o caminho da saída do decreto dominical. Estavam a preparar o caminho do alto clamor. Por isso, eu digo aos irmãos que, na verdade, naquele tempo, ainda o povo pede o sinal. O povo pede o sinal. E o Senhor Jesus disse, o povo ainda pede o sinal, mas não lhes será dado o sinal, é o sinal de Jonas. Que esteve 3 dias, 3 noites no ventre do peixe. E Jonas, saindo no ventre do peixe, ele pregou. Pregou em Nínive, que dentro de 40 dias Nínive será destruído. Amados irmãos, a obra que o irmão Elias, Joaná e a irmã Deusilene começaram era o preparo para a saída do decreto dominical e o autoclamor. Só para dizer aos irmãos,
Os irmãos começaram muito tempo com esta obra. Mas ainda o povo perdeu o sinal. Por isso, amados irmãos, neste serviço que os irmãos iniciaram, Deus muda o nome do irmão Joaná Coutinho, muda para Elias Joaná. O sinal foi dado e o sinal é este que nós acompanhamos. Os serviços que os irmãos começaram a fazer há muito tempo. Eles estavam avisando para o mundo que vai sair o decreto dominical. Então, ele mesmo é Elias. Irmão Joanão Coutinho, ele mesmo é Elias. Porque eles estavam a preparar o caminho. E o caminho foi preparado. Da vinda de Jesus Cristo. Por isso, amados irmãos, não esteja enganado que Elias ainda não veio. Elias já veio. Só que o maior problema é que as trevas cobriram a terra. Da forma que Elias, do primeiro advento, não foi entendido, Elias veio, mas ninguém o conheceu, é da mesma forma aos nossos dias de hoje. Por causa das trevas que cobriram a terra, as trevas envolveu os povos, é a razão pela qual que ninguém está a entender sobre a vinda de Elias, mas Elias já veio. O sinal é o que foi dado, que os irmãos, irmão Elias Joaná e a irmã Deuseline, começaram a pregar nas praças, nas ruas, dando esse testemunho direito. Na verdade, é o sinal. Este é o sinal. Porque eles estavam preparando o caminho da saída do decreto dominical. Estavam a preparar o caminho do segundo advento de Jesus. Mas por causa das trevas, ninguém está a entender sobre a vinda de Elias. Porque Deus havia revelado, a irmã Deuselene Souza havia revelado em 2001 que as trevas viriam. 2003 as trevas viriam. Mas na verdade, quando chega 2003, as trevas vieram. Foi em 2003 que o pastor da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia senta na cadeira da ONU. Então, todas essas leis da liberdade religiosa que começou a sair a partir de 2020, está vindo à cabeça do pastor Ganoni Diop. Ganoni Diop, que sentou na cadeira da ONU. Por isso as trevas cobriram a terra toda. As trevas envolveu os povos. Por isso que hoje ninguém está a entender sobre a vinda de Elias. Eu digo aos irmãos que Elias já veio. O caminho já foi preparado. O caminho já foi preparado. Então, nós ficamos muito agradecidos pela obra que os irmãos estão a levar. O irmão Elias Joaná e a irmã Deuselina. A obra que estão a levar é uma obra de Deus, não é a obra dos homens. Porque este ministério é o único ministério que permanecerá firme nestes últimos enganos de Satanás. E eu reforço que os irmãos, na verdade, estão a levar o mesmo papel de Tiago White e Ellen White. É o mesmo papel que os irmãos estão a levar. Então, por isso, eu fiquei muito agradecido. Porque se não fosse Cristo incorporar em um corpo que não é dele, todos nós pereceríamos em trevas. Essas trevas que cobriram a terra toda. Então, este é o motivo do nosso agradecimento. Por isso, neste momento, eu digo aos irmãos que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos que estão unidos neste ministério.
porque este ministério é para desmascarar a besta, é para desmascarar a imagem da besta, que são todas as igrejas evangélicas unidas nesta falsa liberdade religiosa. Então, precisamos ter muita coragem, muita paciência. Que o Senhor continue a iluminar as consciências, as mentes dos irmãos, para que assim possamos compreender muito bem as profecias finais. Que Deus abençoe os irmãos que estão todos unidos neste ministério. E não se esqueça que o novo presidente da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia toma posse no ano 2020. Nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esta é a razão pela qual você que ainda não sabes que a liderança da Igreja Adventista foi rejeitada por Deus, saiba já que a liderança da Igreja Adventista foi rejeitada por Deus. Qual é o motivo? O motivo da Igreja Adventista, a Associação Geral, ser rejeitada por Deus. Qual é o motivo? Por causa de se unir com o Estado. Por causa de receber o lixo do papado. Então, esta foi a causa que Deus rejeita a Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia e passa para Elias Joanã e Deuselene Souza. Irmãos, este é um despertamento que eu estou a dar aos irmãos, para você que não sabes ainda, porque é profético. Eventos finais que fala o capítulo da Igreja de Deus nos últimos dias, ali tem uma passagem que nos encontramos ali, que a igreja adventista será pesada na balança e será achada em falta. Por causa do quê? Por causa da luz que ela tem, mas não tem andando nela. Esta é a razão pela qual o resultado agora é se unir com o Papa. E Deus passa agora, esta liderança passa para Elias Joanã e Deuselene Souza, novo presidente da Associação Geral da Igreja Adventista, mas fora dos templos adventistas. Por isso que está a haver já a sacudidura. Já estamos 3 anos com a grande sacudidura. Então, o trigo vai permanecer, vai se unir nesta nova liderança que Deus escolheu nesta última hora. O joio permanecerá com a antiga liderança dentro dos templos adventistas. Agora faça uma decisão. Você que está me ouvindo, faça uma decisão. Ou você permanecerá dentro dos templos com a antiga liderança, com a liderança rejeitada, ou você permanecerá fora dos templos com a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, por isso, amados irmãos, a escolha é sua, a decisão é sua. Se você vai aceitar, se você não vai aceitar, isto eu não sei, mas o mais importante é você ouvir. Que Deus rejeita o presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Ted Wilson, rejeita e passa para Elias Joanã. Então, nós agradecemos, muito obrigado, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja a todos que estão a ouvir esta mensagem. Que Deus continue abençoando a todos, irmãos. Saúdo a todos com a paz de Cristo, que a mesma esteja nos nossos corações, não só hoje, mas para sempre. Amém? Mais um vídeo para o canal Profecias Finais. Este vídeo é sobre o sinal do profeta. Sempre quando levanta um profeta, o povo exige um sinal. O sinal é dado, mas o povo não vê e quer que seja um sinal conformidade com seus pensamentos. Não foi diferente também com o Filho de Deus. O Filho de Deus fez muitos milagres, ressuscitou mortos. Esse era o sinal que realmente Cristo era o Filho de Deus. Mas
Portanto, o povo ainda queria um sinal. Foi quando Jesus respondeu para eles e disseram: essa geração adúltera pede um sinal. Mas o sinal que será dado será o sinal de Jonas. E assim aconteceu. 40 dias por 40 anos. Depois de 40 anos foi aquela geração destruída por General Tito. Pois a pregação de Jonas foi 40 dias, Nínive vai ser destruída. Esta foi a pregação de Jonas. Então Jesus respondeu que o sinal que seria dado seria o sinal de Jonas. E isto aconteceu. Amados irmãos e irmãs em Cristo, muitos estão esperando que este chamado que Deus fez a nós mostra um sinal. Portanto, o sinal já foi dado. Os amados de Deus viram este sinal que foi apresentado. E agora, junto conosco, estão esperando a obra agora ser com o poder do alto. Mas muitos ainda estão esperando um sinal para poder crer nesta obra que Deus nos chamou. O sinal já foi apresentado. Qual é o homem que sai programando a mensagem do terceiro anjo, sem temer as consequências, se não for com o poder de Deus? Esta obra não foi de nós mesmos, mas Deus mandou nós levar esta mensagem. Certa pessoa estava querendo um sinal, porém Deusilene Souza orou e pediu para Deus para que desse esse sinal para essa pessoa, que realmente Deus nos chamou. Porém Deus revelou em sonho para Deusilene Souza que o sinal já foi dado. A obra, o chamado de pregar o testemunho direto nas ruas, nas praças, mascarando o papado, que o papado é a besta, que a imagem da besta são os protestantes apóstatas, e que o sinal da besta é o decreto dominical. Nós saímos em ruas, só em nossa cidade nós saímos em ruas, programando esta mensagem. Foi tão forte a pregação na nossa cidade. Nós estávamos pregando até a noite. Então, a multidão da nossa cidade já estava ficando irado com a mensagem. Foi quando Deus mandou um sonho para Deusilene Souza, avisando para ela que a pregação deveria terminar na nossa cidade, pois o povo já estava enfurecido. Ela sonhou, ela sendo apredejada. Foi então que nós entendimos que nós deveríamos ir partir para outras cidades. Foi quando Deus nos levou para Belém, e assim outras e outras mais, como São Luís, Teresina e por fim. Amados irmãos, esta mensagem, a princípio, quando nós começamos a programar nas ruas, nas praças, o meu medo não era somente de ser preso. Meu medo era de, se nós fosse preso, o que aquelas pessoas que eram contra esta mensagem ia dizer: tá aí, vocês fizeram tudo errado. Vocês são pessoas desequilibradas, pessoas que não têm sabedoria. Esta mensagem não é para ser dada agora. Então, este era o meu medo, de eu ser preso e as pessoas caírem em cima da gente com palavras semelhantes a essa que eu falei, para nos desanimar. Mas Deus prometeu em revelação. Deusilene Souza sonhou nós dois como uma criancinha e um pai nos guiando. Isto nós entendimos. Nós como criancinha programando a mensagem do terceiro anjo e Deus nos protegendo, nos guiando de todo o mal. Este foi o sinal. Mas as pessoas estão esperando ainda outro sinal. Eu me lembro que a profetisa declara nos seus escritos: aquelas pessoas que rejeitaram o profeta João, rejeitaram também a Cristo e rejeitaram também os apóstolos. É muito perigoso quando Deus dá um sinal e as pessoas rejeitam, esperando ainda outro. Pois quando agora Deus se manifestar, agora com o poder do alto, em vez de as pessoas que rejeitaram o sinal receberam com alegria, eles vão dizer que é do diabo esta obra. Pois agora estão vendo claramente poder sobrenatural. Então eles vão atribuir
como atribuíram para Cristo, dizendo que o Cristo fazia todas aquelas maravilhas era de Satanás, o poder vinha de Satanás. Assim também vão atribuir. E assim eles não vão aceitar também, quando os 144 mil estiver programando a mensagem. Então, amados, o sinal já foi dado. A mensagem do terceiro anjo que nós programamos na rua foi o sinal verdadeiro que Deus realmente nos chamou para a liderança desta última grande obra. Pois ninguém fará isso se não for com o poder de Deus. Que Deus seja louvado. O sinal já foi dado desta última grande obra. Amém.